Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu gosto de fazer esses vídeos assim dentro do carro, porque ele nos dá mais liberdade, né? Eu tranco tudo, então se eu falar um pouco alto, não vai perturbar nem chamar a atenção de quem está lá fora, né? Então é quase como se fosse um estúdio, mas é interessante isso, é bom por causa disso. Eu quero ler uma palavra hoje e sempre sem fugir desse assunto, né? Você já deve ter percebido que faz muitos anos, há muitos anos atrás, eu criei um canal na internet chamado Força da Minha Vida, né? E sempre no final dos meus vídeos você vai ver escrito Ronaldo Duron, Força da Minha Vida. É porque eu tenho um blog também na internet, um blog muito antigo com esse nome, Força da Minha Vida. E porque eu sempre levei em consideração a questão mais principal que cerca a vida de uma pessoa, que é a sua própria vida. Afinal de contas, a vida não é nossa. A vida é uma concessão divina. É Deus que nos dá ela para viver. Por exemplo, você pode pensar que tem um carro, não é? Você trabalhou, comprou um carro lá, deu uma entrada, pagou em 48 prestações, aí você é dono do carro. Chega um dia você não pagou o IPVA, né? Não pagou o imposto do carro. Para numa barreira, a polícia pega, prende teu carro, guincha e joga num depósito. Se você não pagar os impostos daquele carro, né, o que vai acontecer? Ele vai para leilão, você perdeu ele para sempre. É interessante que o Estado, né, nada na vida é nosso. Se você tem uma casa, é a mesma coisa. Você tem uma casa, aí você tem que pagar, todos os anos tem que pagar o IPTU. Né? Eu até nem sei se eu falei correto. Depois, revendo o vídeo, eu vou ver se eu falei correto. O carro é o IPVA, a casa é o IPTU. E aí, se você passa anos sem pagar o IPTU, vem a prefeitura, né? Penhora a tua casa, vende, vai para leilão e toma ela de você. Interessante é que não foi a prefeitura que te deu a casa, não foi o governo que te deu o carro, mas ele tem esse poder e essa autoridade de tomar isso de nós, e você não faz nada, né? E você simplesmente não faz nada. O que você faz é correr para atrás do prejuízo para reaver essas coisas. Então o governo não nos dá nada, mas ele toma, ele tira de nós. Inclusive agora tem essa história de suspensão do direito de dirigir. Porque como todos sabem, dirigir também é uma concessão do Estado. O governo nos dá o direito de dirigir um carro. Então ele pode tomar a nossa carteira a qualquer momento. Ele não nos dá isso. Essas coisas a gente consegue, alcança essas coisas. Mas a vida é diferente. A vida foi Deus que nos deu. A vida foi Deus que nos deu. Quando Deus criou Adão, disse assim: Adão, eu estou te dando a vida. Parte do fôlego que existe em mim eu estou botando dentro de você. No dia que você pecar contra mim, você morre. Quer dizer, eu tiro de você a vida que eu te dei. Então a vida, na verdade, é uma concessão divina, mas com todo o direito de Deus de reavê-la, de tomá-la de nós, se nós não fizermos conforme a vontade dele, se nós não andarmos direito. Por isso o destino da humanidade é tão cruel. Por essa razão é que o destino da humanidade é cruel, como a gente sabe. Acabará a grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, 90% de toda a humanidade, porque os que se salvam são poucos, né? São poucos os que se salvam. Nós não podemos dizer assim, ó, metade vai para o céu e metade vai para o inferno. Não. O caminho que vai para a perdição é largo e espaçoso. A porta é larga e espaçosa. Né? A porta é larga e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos são os que o encontram. Então, se a gente disser 30% da humanidade vai para o céu, vai ser salva, e 70% vai para o inferno, isso aí é o mínimo que a gente pode
pensar, mas eu diria que 90% vai para o inferno e 10% apenas para o céu. Porque o caminho do céu é assim, e basta você fazer uma pesquisa ao seu redor e olha quantas pessoas que você conhece que vivem ao seu redor, quantas delas são tementes a Deus e entendem isso que eu estou falando aqui nessa manhã. Que a vida não é sua, não lhe pertence, ela é uma concessão divina e deve ser vivida segundo as regras do Criador. E essa foi a palavra que eu escolhi para falar nessa manhã, para a nossa meditação, né? Para que você tenha um dia feliz e abençoado, para que você seja próspero nesse dia de hoje, para que você possa ser produtivo nesse dia de hoje, que você não venha a cair nas garras do vício, né? Nas garras do pecado, que você não venha entregar a sua vida à vaidade, né, a destruição e, por fim, a morte. Eu escolhi esse texto no livro de Daniel, no capítulo 5 e no versículo 22 e 23. Eu vou ler Daniel, capítulo 5, versículo 22 e 23. São apenas 2 versículos para que eles permaneçam na sua mente, na sua cabeça, na sua lembrança, porque ele se refere a tudo que eu tenho falado para você na manhã desse dia de hoje, que a vida é uma concessão divina, não é sua, não lhe pertence, ela estará com você por um determinado tempo, e se você não viver esta vida conforme a vontade de Deus, o nosso Criador, o nosso destino vai ser a morte e a perdição eterna. Então está escrito assim: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Quer dizer, Belsazar era filho do rei Nabucodonosor, ele conhecia a história do rei Nabucodonosor, como Deus o humilhou, como Deus mostrou para ele que ele é o Senhor dos céus e da terra, que ele governa segundo a sua vontade, que ninguém resiste à vontade de Deus, que se alguém tiver que prevalecer pela força, quem prevalece é o Senhor. Mas Deus não apenas prevalece pela força, mas pela justiça, e dizendo, olha aqui, Nabucodonosor, a terra é minha, todos os reinos dos céus da terra são meus, e eu dou a quem quer. E a partir de agora você vai comer capim, até que você reconheça que eu sou aquele que governa os céus e a terra. E todas as coisas eu faço segundo a minha vontade, e ninguém pode me impedir que eu faça isso. Belsazar conhecia essa história do pai dele, né? De como Deus o exaltou e o humilhou e tornou a levar ele para o trono, mas mesmo assim não aprendeu com a lição que Deus tinha dado ao pai dele. É isso que esse primeiro versículo está dizendo. Então, continuando. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Olha só que situação. Todas as manhãs, quando você se acorda, você tem que entender que Deus, o Criador, está olhando para você. A sua vida e todos os seus caminhos estão nas mãos dele. A sua felicidade ou sua desgraça, a sua paz ou as guerras, a sua vida bem desenvolvida, a sua vida, como é que se diz assim, próspera, ou a sua desgraça, está nas mãos de Deus. E Ele te deu a vida. A Ele você deve isso. E Deus não se importa se você faça da sua vida o que você quiser. A mesma maneira, não me importa se você
pagou ou não o IPVA do seu carro, se você anda ou não com esse carro sem o IPVA pago, chegará um momento em que você vai ser parado numa barreira e ele será tomado de você. E você ou paga o que deve ou perde o seu carro. Assim é a vida. Você vive nesse mundo, você acha que não deve nada a Deus, quer viver a sua vida do jeito que você quer, da maneira que você entende, fica dando ordens a Deus, dizendo para Ele como é que as coisas têm que ser, né? Muitas vezes nós ficamos fazendo promessas a Deus, dizendo, se Deus fizer isso por mim, eu faço isso, se Deus fizer aquilo, eu faço aquilo, quando na verdade deveríamos fazer o contrário. Deus diz assim, faça o que eu estou lhe dizendo se você quiser ser feliz e bem-sucedido nessa vida. E aí o que acontece? Você faz da sua vida o que você bem quer. E Deus deixou que Beltsazar fizesse isso. Muito bem, Beltsazar. Faça da sua vida o que você quiser. Você não acredita em Deus? Tudo bem. Agora, o que é que Deus viu quando Beltsazar estava naquela festa profana? Deus disse assim, segundo Daniel, quer dizer que tu deste louvores aos deuses de prata, de pedra, de bronze, de ouro, de madeira, deuses que foram inventados por vocês, a ele você deu honra, você deu glória, você deu louvores, não é? Que você não acredite no Deus que criou os céus e da terra, tudo bem, mas por que você acredita num pedaço de madeira, num pedaço de pedra, num ídolo horrível feito de bronze? A ele você deu louvor, mas ao Senhor, em cujas mãos está a tua vida, a ele não glorificasse. Tudo bem que você não glorifique a Deus, tudo bem que você não agradeça a Deus pela vida que você tem, tudo bem que você não queira aceitar os caminhos do Senhor, mas é inadmissível roubar de Deus a honra e a glória que lhe é devida. Isso seria o imposto da nossa vida para poder continuar vivendo. Dar ao Senhor a honra e a glória e a obediência que se deve a Ele para poder permanecer desfrutando da concessão da vida, que é aquilo que Deus nos dá. Então, já que é assim, quer dizer, você não reconhece a Deus, tudo bem. Mas se você dá louvores aos deuses de ouro, de prata e de madeira, se você atribui as coisas boas da vida ao seu esforço, à ajuda de fulano, de cicrano, ou ao santo tal, ou a coisa, então aí muda tudo. Porque é o Senhor em cujas mãos está a tua vida e os teus caminhos, a ele não glorificaste. É isso que o Senhor está dizendo para Beltsazar. E aí veio a sentença dele, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Então, naquela mesma noite, Beltsazar morreu. Deus disse assim, dá para cá a minha vida, a vida que eu te dei, porque eu disse que o dia que você pecar contra mim, certamente morrerá. O destino cruel que aguarda a humanidade não me deixa viver do jeito que eu quero. Eu não consigo viver sem pensar no destino eterno que nos aguarda. A perdição eterna ou a vida eterna. E ninguém vai mover uma língua contra o Senhor, porque Ele age com justiça, com fidelidade e com verdade. E diante dEle, todos nós ficaremos mudos e não teremos nada o que reclamar. Porque vamos dizer, até Satanás vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E porque Deus é justo, é fiel, justo e verdadeiro. E por isso que ele terá o direito, toda a justiça. Os juízes e os reis da terra são pó e cinza. A verdadeira justiça vem do Senhor, que com retidão, com pureza, com infinita perfeição da sua justiça, nos condenará. E não haverá uma única língua. Todos estarão mudos diante de Deus.
por causa da perfeição da sua justiça. Então o meu conselho é este: não existe ninguém perfeito nesta vida, mas eu tenho ensinado isso. Quando as nossas virtudes superam os nossos defeitos, nós somos declarados bons diante de Deus, justos diante de Deus, santos diante de Deus. Mas quando as nossas injustiças, nossos atos de iniquidade, as nossas maldades, as nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos superam as nossas virtudes, a balança pesa de forma contrária, dizendo que somos maus, pecadores e somos dignos da condenação eterna. Porque se uma pessoa é justa, ou se ela é ímpia, ou se ele é bom ou se ele é ruim, isso depende do equilíbrio dessa balança. Todos nós cometemos coisas boas e ruins. Quando o que nós fazemos de ruim supera o que é bom, então somos declarados ímpios, pecadores, perversos, maus, desobedientes, ingratos, né? Mas quando as nossas virtudes superam os nossos defeitos, porque defeitos todo mundo tem, erros todo mundo comete, pecado, não existe homem bom que nunca peque, mas quando as nossas virtudes superam as nossas deficiências, nossos pecados, nossos erros, nós somos declarados bons, justos, santos e dignos de recebermos a vida eterna. Dignos do amor que Deus demonstra para com todos nós. Então, fica aqui esta palavra, este ensino da vida de Beltsazar. Se você estudar esta palavra e meditar nela, você vai ver o quanto Deus é bom e é tolerante, mas que tudo isso tem um limite. Chega uma hora que Deus traz a sentença, e essa sentença pode ser de vida ou de morte. Mas que Deus te ilumine, te abençoe nesse dia de hoje, para encarar a vida não como algo que lhe pertence e que você deve sofrer, e que você é uma pessoa sofredora, e que você merece coisas melhores do que isso. Não, a vida é uma concessão que Deus te dá. É uma concessão divina. Se vivermos segundo a vontade de Deus, teremos paz e felicidade. Se insistirmos em andar no caminho errado, Deus não precisará nos castigar enquanto estivermos vivos. Os nossos próprios pecados nos castigarão. As nossas atitudes trarão consequências ruins para a nossa vida. E isso não é responsabilidade de Deus. É responsabilidade sua, a quem Deus concedeu o dom de viver. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.